Machismo invisível, as microagressões do dia a dia. Eu me chamo Larissa, do @laloucura, eu sou estudante de psicologia e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial para falar de um tema importantíssimo. Marlene, por favor, se puder se apresentar. Bom, eu sou Marlene Brito, sou psicóloga, psicanalista e tenho me ocupado durante muito tempo com estudos sobre famílias e principalmente as relações que se dá entre pais e filhos, casais e para fora da família também, principalmente num tema que é muito ainda tabu em nossos dias, que é sexualidade. E aí é importante a gente pensar, quando a gente pensa assim, famílias, a gente sempre pensa assim, é um lugar assim, tranquilo, onde a gente aprende a amar, onde a gente recebe amor. E aí também é importante dizer, é também onde a gente aprende a sentir dor, a ter raiva e a levar alguns costumes, algumas maneiras de se relacionar para fora dela, para fora da família, que se estende nas relações de trabalho, nas relações de amizade. Mas hoje eu queria falar a partir desse olhar, pensando mesmo relações, relacionamento. Aí eu vou trazer a ideia de casal, a ideia de relações casal. Vamos pensar assim, qual é a ideia de família? Como é que ela pode ser pensada? 2 pessoas juntas, 3 pessoas juntas, podem ser um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, que queiram outras ao seu redor, filhos, ou que vivam com pessoas que ela ama. É assim que eu entendo famílias. E como é que se dá essas relações? Inicialmente todos nós vamos buscar a partir de uma ideia de que eu quero estar com alguém, porque essa pessoa me faz bem, Sim, né? o romântico, É o né? romântico. Uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver comigo, que eu quero passar dias e horas com Minha ela. alma gêmea. Uma alma gêmea. E aí começou. Olha só como você trouxe. Alma gêmea. Por que alguém será ou como será a nossa alma gêmea? Como é que ela vai ocupar esse universo quase que de uma fantasia, não é? Com De certeza. troca e de viver amor. A completude da cara A metade. completude da Finalmente cara eu achei metade. a outra metade da laranja. Outra metade da laranja. Isso parece um desafio muito grande, ao mesmo tempo algo tão assim mágico que qualquer pessoa quer viver. E talvez aí esteja uma porta aberta para um tema importante para a gente ainda falar, que é o machismo. Exatamente, que é o nosso tema principal de hoje. Sim. Machismo invisível, as microagressões do dia a dia. E aí é importante a gente dizer microagressões, machismo, talvez não. Aí tem algo que a gente precisa pensar nesse lugar que é de relação com alguém, de pensar uma gêmea, de pensar alguém que a gente quer ficar bem do lado, quer fazer planos. E aí pense algo como esse machismo se dá. Bom, o machismo ele tem uma história, ele tem 300 anos. Por isso ainda é importante que a gente fale dele. Ainda é necessário que a gente volte a ele várias vezes, mesmo que pareça que ele está entendido, que ele já foi aí É um tema batido, batido, já. A gente já sabe. já sabe, todo mundo sabe. Tem algumas frases que dizem assim, algumas pessoas que eu conheço falam assim, sim, os homens são machistas. É isso Isso aí. é isso mesmo, isso é natural. Pronto, essa é a armadilha. E o machismo invisível, ele não é uma microagressão, exatamente porque ele é uma violência psicológica. De que forma? Pensar o casal apaixonado, alma gêmea, quero ficar com você. As mil maravilhas. E é exatamente aí que o machismo invisível, ele começa a trazer, sem que quem esteja na relação se dê conta, e depois eu vou especificar quem vive uma relação pelo machismo, vai ter um grau de sofrimento acentuado na sua vida, não só do relacionamento, mas em outras também, porque psiquicamente o machismo ele entra pelo cuidado. Pelo cuidado. Cuidado, eu amo você. Você é minha alma gêmea. Então eu quero fazer tudo por você. Olha o encantamento da paixão, como captura isso. A promessa. A promessa, a gente vai fazer planos juntos, tudo isso é muito mágico, tudo isso é maravilhoso. É um porto seguro. A ideia de porto seguro é que começa aí esse processo que não se dá conta quem vive, na maioria das vezes, as mulheres,
que começa a questionar a sua confiança. Eu tenho alguém que vai cuidar de mim. Eu tenho alguém que vai ser meu porto seguro. E você dizer assim, pois, mas e a coisa bonita da relação? De alguém estar do seu lado, te dando apoio, caminhando junto, fazendo planos. Sim, tudo isso é importante. Mas quando o machismo ele se apresenta e ele entra por esse lugar do eu te amo, eu vou cuidar de você, e ele retira a sua autonomia, aí se dá um caminho contraditório a essa ideia de porto seguro. Porque a violência ela vai trazendo uma espécie de desconfiança de si mesma, na maioria das vezes como as mulheres vivem. Exemplo, vou sair com as minhas amigas. Eu não sou machista. Minha namorada, minha esposa, ela pode sair com as amigas, ela tem a vida dela. O eu deixo. Já é um machismo invisível essa fala, eu deixo. Com certeza. E aí ela sai, não, faço questão de te levar para saber o lugar, se você vai estar bem, segura. Se você vai chegar segura. E aí você fica, mas quem vai estar lá? Essa fala, de novo, é uma fala de um machismo invisível, de uma violência psicológica. Porque já vai minando a confiança dessa mulher que quer estar no lugar com pessoas que ela vai se divertir, que ela quer estar bem. É como se ela tivesse que estar em um estado de atenção, de vigilância constante. Olha, pode acontecer alguma coisa comigo. Eu preciso do meu protetor. Eu preciso do meu protetor. E quando ela está lá, não é incomum, mande a localização. Para ver se está tudo bem. Para depois eu poder ver se eu vou lhe pegar no horário que a gente combina. E se não for esse combinado, vai ser um outro combinado. Você vai sair? Olha, veja lá com quem vai estar lá. Uma ameaça sutil, né? Sim. Então, esse é o machismo invisível. Por isso ele é uma violência psicológica. Porque ele vai, nessa relação de amor, que é tão importante quem queira viver, ele vai tirando da mulher, principalmente da mulher, uma confiança nela mesma. Ela sempre acha que ela não está segura. Ela sempre acha que ela precisa de um protetor. Ela não tem uma confiança que ela vai ter um projeto dela. E aí, essas formas, elas são transgeracionais. Por isso que eu trouxe primeiro a ideia de família, porque ela nasce ali. No berço, né? Isso. A gente pode falar berço no sentido de que transgeracional, quando os filhos também veem as relações dos seus pais e, de alguma maneira, trazem essas relações para eles também. Ou a gente pode falar berço no sentido de que o núcleo da família é o que mais naturaliza, que é assim mesmo. Exemplo, você é filha, você está em casa, e aí tem toda uma organização da sua casa para que tudo fique ali quase que perfeito, para que seu pai, quando chegar, ele tenha um silêncio. Isso é muito comum, ainda é muito comum. Isso não é um silêncio, é uma atenção para ele. E aí, por que eu estou destacando isso? Porque ele pode chegar nervoso. Pode. Porque ele está cansado. Sim. E aí se diz assim, não, mas tem que respeitar, ele trabalhou o dia todo. Então, é claro que ele vai ter que ter dado uma atenção a ele maior. Essa é a forma do machismo invisível. O homem que exerce o trabalho fora de casa, ele traz esse trabalho como de maior relevância, por questões práticas, porque eu pago conta, porque eu organizo a vida de casa. E quem está em casa não tem essa mesma relevância. Veja como isso é tão naturalizado nos costumes. Então, o machismo invisível, ele se constitui por crenças, por hábitos, formas e costumes, verbais e não verbais, e principalmente por uma comunicação ambígua. Ora, você é uma filha muito querida, que eu faço tudo para você, eu saio e trabalho, mas quando eu volto, o território precisa ser preparado para a minha volta. Acho que nessa ambiguidade também mora muito uma exigência de gratidão, né? Sim. Que é o que silencia bastante também. Sim. E aí você trouxe um ponto, por isso que eu chamo de violência psicológica, porque quem está exercendo o trabalho em casa se sente como quase em falta. Eu preciso ser grata para esse que se movimenta, para trazer a casa com o melhor conforto, com a melhor condição que a gente tenha. Ele me protege, eu tenho que ser grata. Eu tenho que ser grata. E aí, mas não é verdade? Ele também não sai, ele não tem trabalho? Tem. Mas por que esse retorno tem que ser a partir de uma linguagem verbal agressiva? Exigente. Exigente, controladora,
de grande irritabilidade. Ah, porque está sofrendo lá as pressões no trabalho. Aí eu não quero avançar, porque a gente poderia sair desse núcleo que eu estou fechando e dizer como se dá para além dessas relações de amor, de casal, de afeto, para além das relações de trabalho. Dá. Eu não vou entrar aqui hoje, mas existem sim códigos culturais pelos quais esse machismo ele avança não só nessas relações, ele avança também nessa relação do trabalho, de como esse homem tem que se comportar lá. Mas meu foco é falar, principalmente, de como atinge as mulheres, de como elas trazem para si uma responsabilidade pelo aquele homem que está chateado, que está irritado, que está nervoso, como se fosse algo que ela não está fazendo. Como se ela precisasse fazer muito para acalmar esse marido, esse namorado, ou essa pessoa que ela ama. E aí começa uma perda de autonomia com ela mesma, porque ela começa a achar que ela tem que lidar com isso sozinha. Ela tem que achar a solução para o mau humor desse namorado, para o mau humor desse marido, para o mau humor dessa pessoa que ela quer tanto bem. E esse machismo invisível, ele vai minando a relação a ponto dela começar a preencher vazios. Um exemplo de preencher vazios. Muitas vezes um namoro, vamos pensar namoro ainda. Vamos marcar para a gente sair, se divertir. E aí no caminho, você está empolgada, falando do que você fez essa semana, você gosta de psicologia, começa a contar um caso que você viu e discutiu, e aí a pessoa está do seu lado calada. Você percebe que tem ali uma tensão. Um desinteresse, um mau humor. E aí você pergunta, o que você acha? E a pessoa praticamente não responde. Caga. Totalmente. E aí você acha que é você que está sendo chata. Procura em si, né, o problema. Procura em si. E aí você quer preencher esse vazio da fala. E aí você não para de falar. O vazio da fala, as mulheres tendem a preencher. E aí é que está a questão psicológica, que eu acentuo como muito grave. Porque aí tem uma ambiguidade na comunicação que leva para uma dupla moral, uma moral dupla nas relações. De que forma? As mulheres falam demais e os homens, eles resolvem tudo, eles sabem de tudo. Então, esse contraponto, os homens são fortes e as mulheres precisam ser protegidas, é essa moral dupla. Ela está o tempo todo tão naturalizada. Então, o que é que preciso? Vou direto ao ponto. Onde é que a gente pode encontrar um caminho de mudança? Principalmente das mulheres começarem a não preencher lugares ou ausência de fala. Não tentar preencher aquilo. Se tem alguém do seu lado que está calado, sustente. Sustente. Não é seu papel, não é seu dever. Não é seu papel, não é seu dever. E você não é culpada de um mau humor ou de uma situação que a pessoa está ali e não quer compartilhar com você. É importante pequenos passos. Eu compreendo que esses não são nem tão pequenos, porque é difícil para alguém que você está do lado e você gosta, e você não tentar preencher algo que essa pessoa está ali, na falta, tentando... Você quer trazê-la para perto, você quer fazer com que ela interaja. Então, uma das coisas importantes para as mulheres é não preencher vazio ou uma fala que ela quer que alguém compartilhe com ela e não está sendo feita. E esse ponto pode parecer assim, mas como é que a gente faz isso, nós mulheres? Se nós somos o tempo todo estimuladas a trazer alguma forma, eu ia expressar as nossas emoções. Eu acho que é ter medo da solidão também, né? Medo da solidão? Acho que sim. Acho que existe uma ameaça também silenciosa do... Você pode acabar sozinha. Olha como você trouxe algo importante. É esse o machismo invisível. Ele é exatamente isso que você está sentindo, ou que qualquer um de nós pode dizer e que sentimos. Um sentimento de eu vou ficar só se eu não fizer alguma coisa pela relação. Não é todo homem não é assim. Todo homem não é assim. É um dia que ele está triste, outro dia ele pode estar bem. Então eu vou jogar esse jogo. Eu vou jogar esse jogo. Para não ficar só. Sim. O machismo invisível aí está a violência psicológica. Porque, na verdade, se uma mulher está fazendo isso, ela já está só. Nossa, realmente. Ela está segurando a relação sozinha. Trazendo para ela o que a gente costuma dizer. Há um tempo, quando a gente discutia as questões que envolviam relacionamentos, de toda a ordem, da família, do casal, de onde fosse, a gente pensou que
O pessoal é político. Ou seja, se temos algo que tem diferença de pensamento, a sua forma de pensar, a minha forma de pensar, quando um casal decide ficar juntos, os gostos, você prefere o quê? Você prefere a praia, eu prefiro o cinema, você gosta de ouvir Beatles, eu gosto de ouvir Rolling Stones, eu gosto de ouvir Caetano, você gosta de ouvir Djavan. São diferenças que é comum da nossa convivência. Mas aí quando a gente pensa assim, esse político tem a ver com o quê? A gente não está só olhando uma esfera executiva de um órgão que decide a nossa vida em termos de leis jurídicas. O político está nessas diferenças. O pessoal é político. Político pensado a partir de diferenças, de maneiras de ver a vida. O que é que acontece com o machismo invisível? Ele inverte. Ele diz, o político é pessoal. O que você acabou de dizer. Uma mulher achar que ela tem que... Será que eu vou ficar sozinha? Será que se eu não perguntar como é que ele está e falar de mim, será que ele vai prestar atenção em mim? Ela está trazendo para ela mesma uma responsabilidade no sentido de um processo só dela, de dar conta do que está acontecendo na relação, que não está bem ou não está agradando. A inversão está aí. Percebe a diferença? Se torna pessoal, que eu resolva se a relação não está legal, ou o meu medo de ficar sozinha, se torna eu tenho alguma coisa que preciso melhorar e mudar. Não de uma perspectiva social, que há um machismo que me leva a achar Se torna isso. pessoal. Se torna pessoal. E é o que o machismo invisível faz. Ele faz você achar que o fato de você não estar bem na relação, não estar conseguindo algo, ou não ter um bom projeto de vida, ou não ter nenhum, ou não ter uma carreira, ou não ter um bom salário, ou não ser bem-sucedida, que é um problema seu específico. É claro que aqui eu estou bastante... E assim o sistema se sustenta, né? Se sustenta. Fazendo a gente ter essa crença que o problema é individual, Sim. pessoal. Então, a gente tem muitos séculos assim, de naturalização dessa forma de pensar. Por isso que eu volto a dizer, ainda precisamos falar muito do machismo e do machismo invisível, porque ele não é aquele machismo da agressão física, da agressão verbal. Ele é esse que entra pelo cuidado. Eu gosto de você, então eu vou cuidar de você. Se esse cuidado tirar a autonomia de uma mulher, não é cuidado, é controle. É violência psicológica. Pode entender a diferença? Porque parece uma coisa tênue também, sabe? Acho que a Sim. necessidade de cuidado, ela é muito humana também. Por isso que é fácil cair na armadilha. Sim. E aí, tem também o problema da gente, com medo disso acontecer, principalmente pessoas já traumatizadas por outras relações e tudo mais, da gente manter também a casca grossa o tempo inteiro. Né? Será que uma certa desconfiança, será que esse cuidado é cuidado? Será que eu tô abrindo mão de mim demais? Como identificar esse limite? Até onde se doar? É importante sua pergunta. Exemplo de novo, que é muito comum, que eu escuto muito em atendimentos, que eu trabalho com psicologia clínica, e escuto muito dificuldades no relacionamento, principalmente quando o espaço de rua, porque é o espaço em que os homens sentem que talvez a pessoa que ele ama, a maioria das vezes uma mulher, estará ali ameaçada por uma situação, talvez outro homem a paquere, ou ele, de alguma forma, não deixe de ser interessante para essa mulher, porque ela vai estar envolvida com outros interesses. Então, o espaço de rua é sempre uma ameaça. E aí, uma coisa que acontece muito é com quem você vai, eu vou com você. Claro, você quer ir acompanhada de uma pessoa que você gosta, né? Aí você falou, é tão tênue esse cuidado. Quando essa prática ela começa a ficar um costume, um hábito, você tem sempre que sair com alguém que é o seu namorado ou o seu marido. Mas eu quero sair com esse homem, eu gosto dele. A questão não é essa. A questão é você ter a liberdade de poder dizer em algum momento que você vai sair ou que você quer estar em lugares e que não tenha que haver esse controle. Porque o controle está tão naturalizado que a própria pessoa diz assim, mas a cidade não me favorece uma segurança para eu estar num lugar sem que eu esteja com essa pessoa que me protege. Nossa, isso me lembrou um livro que eu li, que tem é um livro polêmico a ser debatido, que tem um momento, uma citação dela, que foi bem questionada. Se eu não me engano, o nome do livro é A Teoria King Kong. É um livro feminista também.
E a escritora, ela foi vítima de estupro no livro. E aí ela fala um pouco sobre a questão do estupro e como se espera que as mulheres não se coloquem na posição do risco de ser estuprada. Por exemplo, não saia à noite, não vista roupa curta. Sim. Você tá se arriscando, você tá se pondo em risco. E aí ela fala como ela, após ter sido vítima e tudo, ela se revoltou tanto contra isso, ela tomou isso tanto como uma revolta dela, que ela fala a frase: me permita o direito de arriscar ser estuprada, porque eu quero viver. Entendo. Acho que demonstra um pouco disso também, sabe? Sim, Porque o mundo realmente não é um lugar favorável. entendo. E é importante quando você traz isso, claro que qualquer um de nós, homens ou mulheres, queremos estar bem nos lugares. E ninguém quer viver uma situação de violência ou procura uma situação de violência como um estupro ou uma outra situação de violência que os homens vivem também. Entre disputas, né, de lugares, rivalidades e rixas. Espaços de rua, podemos pensar, são situações de risco que cada um vivemos. Mas você veja a particularidade quando se é mulher. Passar numa rua, dependendo da roupa que se está vestindo, e sofrer alguma espécie de importunação sexual ou de uma violência tão absurda como um estupro. Então tem algo aí que, aí de novo, o machismo está. O machismo, ele está na fala até de uma recomendação. Olhe, quando você for sair, veja o lugar que você vai, se é um lugar seguro. Se você é mulher, na maioria das situações, é trazido como uma recomendação importante de proteção. É isso, a revolução, ela requer meu risco. Sim, aí começamos a pensar. O que a gente tem que mudar, e que hoje eu vejo que há 15 anos temos mais, com mais vigor, é sororidade. Com certeza. É apoiar as mulheres umas às outras, sem julgamento da maneira como ela se veste, como ela se apresenta, como ela fala, das escolhas que ela faz. Talvez esse livro queira trazer exatamente essa perspectiva para que a gente possa refletir. Ter o direito de transitar em espaços de rua, onde for, principalmente, e que haja apoio, porque talvez aí seja um caminho para a diminuição dessa violência. Porque o naturalismo do machismo, ele é tão acentuado que ele vem nesse lugar camuflado de eu vou lhe proteger, não saia, use uma roupa adequada. Que coisa, né? Eu vou lhe proteger da outra ameaça, que também é um homem. Sim. Então você precisa de um homem para te defender de outro homem. Sim. Você é só o objeto ali da guerra que eles travam contra eles. Sim. Aí se você me perguntar, e os homens? Como eles ficam com esse machismo? Eles também sofrem. Porque tem grupos de homens que estão numa situação de vantagens, de poder, que também traz para esses outros que não estão nesse lugar, opressão e violências. A questão é que a cadeia mesmo, né, de quem está num lugar de hierarquia, as mulheres acabam recebendo essas violências, tanto daqueles que estão no lugar de poder, como daqueles que não estão. De que forma? Mesmo aqueles que não têm esse repertório tão grande de dizer como você vai trabalhar, as formas de trabalho, a relação ou da sua casa, quem manda, quem decide, mesmo aqueles que estão lá, pode ser ainda filhos, eles têm que obedecer, e se não for por uma obediência de uma consciência, aqui eu sou mais fraco dessa situação, vai ter que entrar num embate físico. Então, essa questão do machismo, ela vem sendo vista como um prejuízo social, no sentido até de uma questão de saúde mental e de prejuízo no sentido de saúde, uma perspectiva ampla, de gastos com o cuidado com a saúde, de processos graves, minando a produção de trabalho, dificuldade de dar seguimento a algum trabalho ou situações como o alcoolismo, que é uma realidade para a vivência dos homens. Quando eu trago, eu estou passando bem rápido, você está vendo, né? De uma maneira assim, bem ampla. Porque assim, o machismo, ele precisa ser visto como não natural. Ele precisa ser visto como um costume que parece que interessa de uma forma bastante direta a grupos. E aí eu vou pensar a perspectiva de consumismo mesmo, perspectiva de pensar o político como fora da esfera das relações, que não parece que está acontecendo com a nossa vida. Por isso a ideia de si mesmo sempre foi assim. Porque isso, de alguma maneira, sustenta esse sentido, esse padrão capitalista que ainda
vivemos. Com certeza. E aí eu não vou dizer que o capitalismo é bom e ruim. Eu vou dizer que ele faz isso. Nós vamos entrar aí. Sem ele, como é que seria? Mas a lente hoje é sobre o machismo invisível. Sobre essa moral dupla. Outra coisa também interessante da moral dupla é assim. Olha, os homens são fortes, eles resolvem tudo. Para os homens isso é quase que uma espécie de confronto de guerra. Confronto de guerra? Eles têm que preparar para a guerra. Disputar o espaço do trabalho, provar que eles são fortes mesmo, que eles lidam melhor com as suas emoções. E eles trazem isso como, de fato, eu faço isso, eles encarnam esse lugar. Esse é o machismo também. Ele não atinge só... É o outro lado. É o outro lado. E aí eles têm que lidar com isso, e aí eles têm uma comunicação que é ambígua, que é assim, isso é até aceito em casa, nas relações de famílias. Diz assim, eu sei, eu sou forte, eu sei lidar com isso, com qualquer coisa que envolva, para lidar com outro homem que chega na sua casa e vai fazer um serviço que não gostou, tá mal feito, alguém tem que falar e a pessoa não quer fazer o serviço bem feito. Isso é muito comum. E aí chama seu pai, chama seu irmão, e aí vai lá. Para eles resolverem. Tá. E aí eles dizem assim, só eu que resolvo. Qualquer coisa que tenha a ver com pegar peso, enfrentar alguém, e para o embate sou eu. O papel de gênero, né? E aí, eu só que nem falei essa palavra, tá vendo? Você vai me trazer ela depois. E aí isso é naturalizado. Olha como é aceitável, como é bom ter um homem ali para proteger a casa. Essa autoridade física e moral. Ao mesmo tempo que esse homem que sabe resolver essas coisas assim, difíceis, se for pedir para ele fazer alguma coisa numa esfera assim, de casa, doméstica, prepara ali nosso almoço hoje, você já prepara ali um arroz pra gente, faça ali uma salada, eu não sei. Não sabe? Como não sabe? 40 anos na cara. Tão forte, tão articulado, tão... transita bem no espaço público e privado, da rua e de casa, e não sabe. Essa é a moral dupla, que o machismo invisível faz se tornar natural. Ele não sabe, não é que não saiba. Há aí uma divisão de papéis, uma divisão de função, que é muito clara as questões de gênero, que aí vem como se fosse, de novo, um costume transgeracional que não há como mudar. Há como mudar. É preciso falar para as mulheres. É preciso que elas construam uma confiança no valor do seu trabalho em casa, principalmente, e que se permita também sair desse lugar de ter que preencher sempre os vazios. O vazio de quem não sabe preparar um almoço, de quem não sabe lidar com a casa, de que está nervoso, de que não está calado. Ela tem que mudar uma maneira que eu sei que não é fácil. A gente sabe que não é fácil lidar com isso. Porque no final de todo esse processo que eu estou lhe dizendo, que eu estou trazendo uma perspectiva positiva de conversa, de diálogo, existe um confronto físico. Físico. Que nós mulheres percebemos a linguagem não verbal do machismo. Daquilo de não quero saber, não fale comigo. Então, por isso que eu estou dizendo que não é fácil para as mulheres lidarem. Mas é importante buscar a confiança. Aí o caminho da sororidade... De inverter, de não trazer o pessoal como eu tenho que resolver sozinha. Porque o político é pessoal, não o pessoal é político. Perfeito. E esse caminho, eu sou otimista. Acho que estamos caminhando. Sim. E principalmente nas relações mais íntimas, nas relações interpessoais, é que essas mudanças precisam chegar. O que estamos falando aqui hoje precisa ter eco de um diálogo mais amplo. Um diálogo que tem que ser reforçado e insistido, né? Porque realmente é um tema que eu vejo muita gente falando que já tá bom. Eu já sei, já esgotou. Já esgotou. Já deu, já sabe que é machismo. Uma coisa mais atual é melhor, uma coisa assim. Eu vou só acrescentar, no seu nosso tempo, que o machismo ele se constitui por um sistema de crenças, de hábitos transgeracionais que se dá principalmente nesse núcleo de família, pelas relações de amor e cuidado. É por isso que ele é tão ambíguo e confuso, separar onde é ele, onde é realmente cuidado. Sim. Onde é importante, retirou sua autonomia,
retirou sua capacidade de falar, de dizer o que você sente, de decisão, não é cuidado. É controle e é machismo. E é violência psicológica. É isso, gente. Fiquem aí com essa mensagem final. Marlene, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Por discutir esse tema comigo. Um tema muito amplo. Espero que a gente possa aprofundar em futuros episódios também sobre ele. E é isso, gente. Por favor, quem curtiu, deixa aí seu like, comenta, compartilha. Manda para aquela sua amiga, sua mãe, seu colega, seu pai, seu tio. Para quem precisa ouvir sobre esse tema, né? Se conscientizar. E um beijo. Deixo aqui meu Instagram, é @laloucura. Marlene, se quiser divulgar suas redes também, fique à vontade. Não, está bem. Eu agradeço a vocês o convite. E quem sabe nos veremos em breve. Obrigada por assistir. Ok.